Tudo bem? Bem-vindos aqui mais uma vez ao podcast da Cleire. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa primeira apresentação, que foi lá na 15 dias atrás, falamos sobre investimento, né, e a construção de um patrimônio. E eu espero que tenha sido para vocês, tenha sido bacana, tenha sido útil esse momento que nós tivemos aí. Hoje nós vamos tirar aqui um tempo para falar sobre ronco. E você aí do outro lado? Você tem esse problema na sua casa com a questão do ronco? Nós estudamos um pouquinho sobre o ronco, nós não somos especialistas, né, em saúde, nada disso, mas nós vamos falar sobre esse assunto hoje apenas como um alerta, né, porque as pessoas acabam brincando com a questão do ronco e nós encontramos aí muitos problemas de saúde e não é só uma questão de brincadeira, então vamos levar hoje um pouco de informação para vocês porque isso afeta uma grande parte da nossa população. E para estar comigo compartilhando desse momento, eu vou estar convidando a Caroline Vieira. Caroline, psicóloga, ela está aqui participando comigo, vai falar também, interagir um pouco com vocês. Também está com a gente Vinícius Barcala, historiador, também editor de vídeo, né? E eu espero que hoje seja um momento aí para a gente aproveitar bastante esse momento para falar sobre a questão do ronco com vocês. E vamos lá, vamos começar pelo seguinte, gente. Vocês tinham noção que mais de 30% da nossa população tem esse problema aí com ronco? Então, quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre o ronco, eu não imaginava que seria uma fatia tão grande que afetava aí dentro da nossa população, né. 30% é uma porcentagem muito alta. E dentro desta porcentagem, a maioria dos casos são os homens, né. E aí ele tem vários motivos por que ronca, né, então a gente teria uma lista enorme aí para falar sobre isso, né, quais são os problemas que causam o ronco, né. Mas a boa notícia é que tem tratamento, então o que que a gente quer deixar aqui para vocês, né, um recado, para que vocês procurem um especialista e cuidem da saúde nesta parte aí do ronco, né. E aí, Caroline Vieira, você tem alguma experiência com ronco, com alguém na sua vida? Boa noite, gente. Boa noite, Cleire. Seja bem-vinda, Caroline. Muito obrigada. Cara, acho que tem uma experiência de quando eu era mais nova, com o meu pai dentro de casa. E aí acho que o Vini talvez compartilhe de uma experiência parecida. Mas atualmente, Mas atualmente não tem. Atualmente não tem. Só de Bom, vez às em vezes, né? quando. Às vezes. Quando tá mais cansado, quando tá, sei lá, num dia mais difícil, que a gente dorme mais cansado, aí às vezes acontece. Mas eu Mas tenho essa mesma olha, experiência. o Meu pai pai roncava também, muito. sim. Oi? A internet de vocês eu acho que está cortando um pouquinho, né? É, acho que tá cortando. Acho Mas que você ouviu o que o Vini falou? Que ele Ouvi também que. tem essa experiência. Mas olha, eu vou dizer para você, né? Eu vi uma frase de Vinícius de Moraes que ele disse que quem não teve um pai que roncava não sabe o que é ter um pai. É sinal de que ele tava em casa. sinal de que ele estava em casa. Que ele era Que presente, era né? presente, Que exatamente. era, Mesmo que era dormindo, ele presente. estava lá É isso aí. Roncando com o controle na mão, controle da TV na mão. para nos Mas fazer tava ali. lembrar dele, né? Não, muitas vezes derruba o controle, né? Exatamente. E ainda vai dizer que não tava dormindo. Pois é. A gente brinca, né, com a questão do ronco, como eu disse aí no começo, né? E muitas vezes as pessoas levam mais na brincadeira e elas acabam não notando o problema sério que ela tem de saúde, né? O quanto é importante valorizar esse problema e buscar ajuda, né? Uhum. Quantas pessoas têm apneia durante a noite, né? Sim, e geralmente não percebe, né, quando tem a apneia. Só dorme mal, fica com aquele sono o dia inteiro.
Isso, exatamente, que são as consequências após uma noite mal dormida, porque na verdade a apneia, a pessoa está dormindo e ela não percebe a apneia, e no outro dia ela tem todo aquele cansaço, aquela sensação de que ela não dormiu, e ela não se atenta que isso é a questão da apneia durante a noite, ou seja, ela não tem uma qualidade de desenvolvimento no dia seguinte por conta de não ter uma boa noite de sono, né? Então, fica a dica aí para o pessoal aí do outro lado, quem tem alguém na família que ronca, que tem já problemas assim, passa essa dica, procure um profissional da área para que possa cuidar desse problema, né? É uma dificuldade, né? Depois que aumenta o problema, né? Na verdade, ele começa pequeno e ele vai aumentando, né, eu não digo os decibéis do ronco, eu digo as consequências de saúde, né? E acho legal falar que o médico, né, a pessoa que a gente tem que procurar para tratar sobre isso, ou é o otorrino, ou são os médicos especialistas em sono, que tem essa especialidade também. E os Isso, tratamentos, eles acabam sendo diversos, né? Em geral, o que, falando por experiência do meu pai, não a minha, mas o que ele recebeu de orientação é aquela clássica: emagreça, se alimente melhor, coma coisas com menos gordura. Só que hoje em dia a gente tem tratamentos mil sobre o sono, né? Você vai no sim, médico, você faz aquela avaliação do sono, você conta a quantidade de apneias, você consegue mapear a quantidade de apneias que você tem durante a sua noite de sono, quantos episódios, e a partir daí eles vão te indicar a melhor solução, o melhor direcionamento. Hoje em dia, o que eu vejo que é mais comum, o que eu chamo de kit velho, é o CPAP. Né? O é o, CPAP é aquele é o aparelho que CPAP. você dorme junto com ele e ele controla essa quantidade de apneias que você tem no seu sono, empurrando o ar para dentro das suas vias respiratórias, e aí você consegue ter uma noite de sono muito melhor. É desconfortável? Também por experiência própria, eu sei que meu pai odeia dormir com o CPAP, mas do ponto de vista de saúde, é indiscutível a diferença que faz. A noite que ele dormia com o CPAP era uma, e a noite que ele dormia sem era outra. E o impacto a gente via no dia. No dia seguinte, ele estava extremamente mais disposto, extremamente Sim, mais apto a fazer qualquer atividade, mesmo aquelas que seja ver um filme no sofá sem dormir. E quando ele dormia sem, era impossível, né? O seu dia fica extremamente cansativo, você está sempre com aquela letargia, você está sempre com uma sensação de sono. Então é algo que existe um acompanhamento já definido, é só procurar. É que hoje em dia também essa máquina, o CPAP melhorou bastante também, né? Antigamente era muito pior, mas era maior, barulhenta. Hoje em dia, por mais que ela ainda seja desconfortável, também já tem tecnologias melhores. Exatamente. sim, sim, evoluiu bastante, né? Uhum. Mas eu acho que também o problema afeta não só a pessoa que ronca, mas afeta também quem está ao lado, né? Uhum. Porque eu acredito que o barulhinho do CPAP ele é menor do que o ronco, porque existem casos do ronco chegar até 80 decibéis. Cara, Então, o do meu pai chegava, né, mãe? pô, Carolina, tá expondo o velho aí, pô? Então, realmente ele pode chegar a um nível bem elevado, né? E o problema também, né, são as consequências dessas paradas respiratórias durante a noite, levando não impactar só a qualidade de vida no dia seguinte, né, de trabalhar, de querer dormir, ele também aumenta o risco cardíaco, né? Então, isso são Uhum. coisas muito sérias, né? E geralmente o ronco já tá ligado a outros problemas de saúde, né? O sedentarismo, todas essas outras coisas que já indicam que a pessoa não tá tão saudável assim, né? Exatamente. É um cansaço excessivo, né? Eu também tenho um caso, né, na minha família que está usando o CPAP, que é a minha irmã, né? E meus sobrinhos comentaram que é visível, né, a qualidade de vida que a minha irmã tem no dia seguinte, né? Ela não fica no sofá assistindo um filme e dormindo, né? Então ela Uhum. consegue ter um dia normal, ter mais disposição, né? E essa questão de afetar também o coração, né?
Agora, se a pessoa não está com um bom desenvolvimento no outro dia, porque ela não teve um bom descanso, imagina como fica a concentração, né? Ao dirigir, ao trabalhar, pessoas que trabalham com trabalhos manuais ou trabalhos em máquinas, né? Então, gera um risco muito grande para a saúde. Então, é de extrema importância que busque ajuda com um especialista e faça esse tratamento, né? O tabagismo, né, é uma das coisas que também aumenta muito essa questão do ronco, né? E não é só a questão do tabagismo, como o Vinícius falou, a questão de sobrepeso, né, a falta de exercício, vida sedentária, tudo isso aumenta aí essa questão do ronco, né? E acaba gerando problemas, né, para quem está ao redor. Então, muitas vezes, tem pessoas que elas não querem nem viajar em grupo, porque ela ronca demais, né. Afeta o casamento, né, Uhum. então existem muitos casais que não dormem juntos há muitos anos pela questão do ronco, né. E acho que até como a pessoa dorme mal, acaba ficando estressada, né, de dormir mal, assim, às vezes nem percebe, mas vira aquela pessoa que é meio mal-humorada, meio ranzinza, e aí isso afeta todas as Sim, relações, né, todos os ambientes que a pessoa tá ali. exatamente, exatamente. Então, ou seja, é uma situação que ele vai afetar tudo na sua vida. É uma coisa extremamente importante, ter esse cuidado, né, com o ronco. Mas, todas as vezes que falamos de ronco, falamos na brincadeira, né, então eu acho que é um momento aí que as pessoas têm de se alertarem, né, que isso é uma coisa muito séria e causa graves problemas na saúde, né. É como eu Uhum. disse no início, né, especialista nós não somos, né, mas nós podemos aqui colocar um alerta para as pessoas, né. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas que já buscaram ajuda, assim como o pai do Vinícius, assim como a minha irmã, estão vendo o resultado na qualidade de vida, né. Uhum. E sem contar que, quem tem também, né, sinusite, renite, essas pessoas também aumentam a questão do ronco. Só que aí já é uma outra questão de um problema de saúde que antecede ao ronco, né. E geralmente quem tem esses tipos de alergia, elas procuram o tratamento, né. E engraçado que eu vi hoje também, né, lendo um pouco mais sobre o ronco, que também ronca as pessoas que têm o queixo retraído, Olha né. só. Pois é. Então, muitas vezes, quando o otorrino fala: "Vamos arrumar esse queixo, vamos alongar, vamos puxar para frente", né, as pessoas acham que é só estética, e não é, né. Olha como é importante até essa questão facial, quando ela não está dentro do ângulo normal, que seria Uhum. saudável, né. Pois Uhum. é. Eu até fui olhar meu queixo, assim, para ver se estava tudo bem, e falei: "Não, mas está tudo tranquilo". Eu quando era pequena, você já me levou no dentista, a gente já deu uma arrumadinha. Embora, assim, eu não sabia que eu roncava até começar a morar com o Vinícius. Isso aconteceu em algum momento. E aí eu fiquei morrendo de vergonha. Falei, nossa, nunca mais vou dormir na minha vida. Mas acontecia mais, isso é até legal de falar, acontecia mais quando eu estava em sobrepeso. Depois que eu emagreci, isso não aconteceu mais também. Isso, eu tenho experiência também, né, meu esposo mesmo, né, o seu pai, desde que ele perdeu o peso, ele mudou também, não tem mais essa questão do ronco. Às vezes ele chega a uns 20 decibéis, mas ele chegou a uns 80 decibéis, né, Chegou. chegou tranquilamente, né. E sabe que uma coisa muito interessante, né, quando eu ouvi falar que causaria até divórcio, eu não achava que isso poderia afetar tanto desta forma. Quando eu me casei, que eu comecei a me deparar com esse problema, é que eu comecei a entender que realmente, se a pessoa não busca de melhorar essa questão, pode acontecer, porque o relacionamento, um dormindo em cada quarto, vai distanciando o casal. Isso não é bom, né? Então acho Uhum, que eu acho que aí envolve essa questão do distanciamento e acaba um relacionamento por causa de uma coisa que, entre aspas, né, seria fácil de se resolver, uhum, né. uhum.
Então, É que eu acho que o problema do ronco ele vai até além, né? É fácil, óbvio, tem essa questão de ser fácil de se resolver, mas para você resolver o problema do ronco, você tem que lidar com obesidade, você tem que lidar com o estresse que você gera no seu trabalho, você tem que lidar com uma série de travas que fica muito mais difícil. Não seria só o ronco, tem muita coisa além. É o Então, às estilo vezes, de vida, é né? o estilo de vida. Então, às vezes, as pessoas, apesar de procurarem tratamento, se ela não estiver comprometida a melhorar na sua vida de forma ampla, é muito difícil ela conquistar essa mudança que é diminuir os decibéis do ronco, né? Porque eu não vejo meu pai dormindo sem roncar, mesmo ele estando muito magro. Eu acho que tem a ver também com uma questão de vias respiratórias. O que é sim. uma questão de saúde é diminuir aquela quantidade de apneias. É possível você Uhum. roncar sem ter as apneias, né? Que a apneia é que causa mais danos, eu imagino, né? Isso, é isso mesmo. Pelo que eu vi, as apneias, elas causam sérios problemas de saúde, né? É como eu disse lá atrás, né? Inclusive cardíaco, né? Então, muitas vezes, por essa falta de oxigenação, né? Porque quando dá apneia, cai a oxigenação, né? Então, Uhum. imagina o dano que não causa dentro do nosso organismo, né? E aí até quando eu falei que pode gerar um estresse generalizado, uma pessoa mais mal-humorada, às vezes pode levar até uma Sim, depressão, assim, né? Em casos mais graves, de que a pessoa não consegue dormir bem, aí fica tudo desregulado, fica estressada, não consegue mais comer bem. Acho que é um fica. quadro geral, igual o Vini falou, assim, né? Um estilo de vida, mas que pode acabar acarretando nesses quadros mais depressivos mesmo, né? Mais difíceis de lidar. Sim, com certeza. Eu acho, né, que como eu sempre falo, não é porque você é psicóloga, né, mas a terapia fez toda a diferença na minha vida. Por quê? Eu entendo que a terapia te faz enxergar e aceitar os seus problemas e cuidar dos seus problemas, né. Então acho que a questão do ronco, ela entra nesse contexto, né, da Uhum. pessoa não aceitar que ela tem aquele problema e não buscar ajuda. E como essa porcentagem do ronco, ela é muito maior no homem, o homem é muito mais complicado de buscar ajuda, né, sabemos disso, Uhum. né. Uhum. Não são todos, não podemos generalizar, né, não são todos, mas a maioria não consegue buscar ajuda. E cuidar da saúde no geral, né? Acho que a gente tem um Sim, paradigma de que cuidar da saúde é coisa de mulher, é uma coisa mais feminina, quanto não é uma verdade, né? sim, sim. Eu vou perguntar para o pessoal aí que está assistindo, né, se eles sabem o que é o ronco, né. Você sabe o que é o ronco, Vinícius? Definição do que é o ronco? Por experiência própria, por decibéis, eu sei. Olha, o ronco, né, é um som altamente estridente, parece uma britadeira nos nossos tímpanos. Essa é a definição, né. Essa é. Principalmente de quem está dormindo do lado, né, podendo atingir até 80 decibéis, então você imagina, é o som mais estridente que nós podemos ouvir durante o nosso sono. Então E imagina acordar você. desse jeito, né? Acordar com esse som é ótimo também. Sim, sim, sim. E o que é interessante, que eu falo do aparelho, né, que no passado ele fazia muito barulho, ele era uma máscara enorme, né, e hoje nós temos essa evolução do equipamento, né, ele quase não tem barulho hoje, eu estou comparando ao passado, né, o tamanho do aparelho, as dificuldades que a pessoa encontrava em dormir com esse aparelho. Que é agradável, não é, mas se ajuda na sua vida, então a gente fala: "Procura um especialista e se ele te indicar o aparelho, faça o sacrifício, né, vamos lá", Uhum. né. O aparelho, por experiência própria, meu pai, antes dele comprar, ele testou. Você pode alugar o aparelho durante um tempo, você faz um Sim, teste. E aí ele viu se ele ia se adaptar ou não, acabou comprando. Só que o aparelho ele faz diversas leituras também. Então, quando sim, você usa ele, ele está medindo se você teve apneia durante a noite, quantas você teve, se está havendo uma melhora gradual do seu sono, conforme você vai usando o aparelho. E você consegue exportar esses dados e levar pro seu médico, pro seu para o seu especialista. médico, né. E Sim, aí você pode sim. fazer as manutenções desse aparelho também nos locais onde você comprou,
para justamente garantir que esse aparelho está funcionando da maneira devida, que ele está te ajudando. E Porque fazendo a leitura, né? exatamente, é um tratamento que, infelizmente, ele é praticamente até você resolver o problema. E para você resolver um problema como esse, podem levar anos. Mas isso não deve ser algo que deva desmotivar as pessoas a procurarem tratamento. É porque tudo pode levar anos, né? Se você tentar emagrecer, você pode levar anos. Se você tentar tratar uma dor no joelho, você pode levar anos. É uma medida de Sim, saúde. Basta a gente ter essa força a mais de procurar essa mudança. Não é fácil, repito, não é fácil, mas é importante as pessoas tentarem. Uhum. E eu acho que conforme a tecnologia vai avançando, em breve a gente vai ter aparelhos muito mais compactos, coisas que você sim, provavelmente não vai precisar ficar amarrado, né? Porque tem um cano que conecta no aparelho. Então, se isso. for algo que não te deixa amarrado na cama, não te deixe preso, sem poder virar para um lado, sem poder virar para o outro, eu acho que aí a gente vai ter uma mudança de verdade no nível de ronco da população. Porque, Sim, por enquanto, ainda do jeito que é o aparelho, eu acho que falta um pouquinho de caminho com a tecnologia. sim, com certeza, com certeza. Mas ainda hoje eu acho que, eu creio, né, que é um dos melhores caminhos, porque existe parte cirúrgica, mas eu creio que não são todos os casos, né, que Ah, sejam não. cirúrgicos, né. Então acho que o aparelho hoje, ele acaba sendo uma coisa mais, tranquila para se Menos resolver, invasiva. menos invasiva, isso, né. Mas o José Stefanini está falando aqui, vixe, eu tenho queixo pequeno. José Stefanini, é o queixo para dentro, tá? Não é o fato dele ser pequeno aqui, ó, ele é para trás. Então, tem pessoas que você olha assim de perfil, esse queixo está para dentro. Então, é nesta parte aí, tá? Mas tem pessoas que não têm o queixo desta forma e passa pelo problema de ronco. Porque essa pessoa pode ter todos aqueles itens, aqueles fatores que nós colocamos, né? Sobrepeso, tabagismo, usuário de álcool, né? Ou o próprio desvio de septo, né? São vários motivos, né? Então, Stefanini, fica tranquilo que o seu queixo, eu acredito que ele ser pequeno não é o problema. É mais realmente quando ele é mais colocado para dentro, né? E existe uma outra coisa, né, gente? A velhice, né? Infelizmente, quando a gente vai chegando numa determinada idade, tudo vai envelhecendo e tudo vai mudando. A idade também é um dos fatores que a pessoa começa a roncar, né? Então, sempre colocando aí para vocês, não somos especialistas, mas estamos aqui para indicar para vocês, alertar a importância de buscar ajuda por causa do ronco, né? Uhum. Então, já que o Stefanini está falando aí do queixo dele, Stefanini, me responde uma coisa. É, o ronco, alguma vez na sua vida, causou algum estresse com alguém que estava dormindo próximo, ou mesmo com a sua esposa dormindo ao seu lado? Conta aí pra gente se você já passou por algum estresse aí com alguém próximo quando você estava dormindo. Mas isto é, se você ronca. Se você não roncar, essa pergunta não cabe, então, para você responder. Se não, contem aí, né, pra gente, se vocês já passaram por situações assim, né? Eu tava lembrando que no Big Brother, em uma das edições passadas, o Babu, que foi um dos participantes, ele roncava bastante. E aí teve brigas no quarto e brigas com eles, situações super desconfortáveis, que se misturavam com outras pautas também de discussão por conta do ronco do Babu, assim, que ninguém queria que ele dormisse no quarto, ninguém queria que ele ficasse junto, sendo que o cara só precisava dormir, né? Tipo, ele nem tem o que fazer, assim, ele só queria dormir mesmo. Sim, sim. Realmente eu estou falando isso para o Stefanini justamente por causa disso, Carol, porque eu já ouvi muitos fatores, muitos casais falando sobre isso, o quanto eles têm estresse no relacionamento por conta do ronco, né? É. E eu perguntei para o Stefanini, mas ele não está me respondendo. Eu acho que ele não ronca, tá? Eu acho que o Stefanini não ronca, Mas né? eu tenho uma história para contar sobre isso, porque quando a Vamos, gente vamos foi. lá. Eu fui fazer uma viagem com a minha família e seriam muitas horas de voo. E o voo era à Sim. noite. E a maior preocupação da minha mãe não era com a alfândega,
Não era com a polícia do aeroporto, não era com o passaporte, era se meu pai ia dormir no avião. E ele ia acordar todo mundo porque ele ia roncar muito alto. Então os dois sentaram um do lado do outro e à medida que meu pai cochilava e começava a dar um resquício de ronco, ela acordava ele. Oh, coitado. Até o final do voo. Então foram 12 horas de voo desse sono interrompido. Até que em determinado momento ele dormiu, achou uma posição ali que ele dormiu sem roncar e ela não incomodou mais. Mas é constante, assim, na nossa vida é constante. E já é cansativo viajar, não consegue dormir direito, ele ainda, coitado, não podia tirar um Não podia cochilo. tirar um cochilo. Não, e o pior, depois de 12 horas de voo, a pessoa super ansiosa para chegar, né? E aproveitar o dia, como não deixou ele dormir, ele passou um dia meio Uhum. ruim, né? Não muito bom, né? Passou o dia cansado. Passou. Mas eu já tive essa experiência também com o Sandro, que quando eu viajei também com ele, uma viagem mais longa, eu tive a mesma preocupação que a sua mãe, Vinícius, de cutucar ele cada vez que ele roncava mais alto, né? Eu achava que ia incomodar as pessoas que estavam ao redor, né? Ó, a Thaís está dizendo o seguinte, que ela ronca quando ela está cansada. É isso mesmo, né? É, já tem uma outra conversa É, embaixo. eu tava rindo do comentário de baixo. Mas isso é verdade, né? Isso também está nos estudos, que quando você está muito cansado, é possível de você também roncar, né? E o Sandro colocou ali que ele só ronca quando ele está dormindo. Olha que interessante, né? Que bom, né? Mas, Pelo menos é só quando tá dormindo. pois é, viu? Mas é que tem gente que Ah, ronca também quando tá acordado. Porque a via respiratória ela tá tão comprometida que mesmo que a pessoa esteja parada no sofá vendo um filme acordada, a respiração dela faz um barulho muito parecido com o do ronco, só que num grau muito pequeno, porque ela ainda está sim, acordada. em E 10 isso é um decibéis. indício muito forte de que você precisa procurar ajuda. Se você está roncando acordado, É, é um susto, assim, você está tomando um susto. Uhum. com certeza. E eu queria saber aí do José Stefanini, mas ele não, eu acho que ele saiu, tá? Ou deve ter caído a internet dele, né? Mas você ou a Caroline, vocês passaram já alguma situação assim humilhante, assim como foi esse caso que você falou, né, Carol, da pessoa do BBB? Se você viu, já acompanhou em alguma viagem, ou se você já esteve em algum acampamento, alguma pousada com uma turma e tenha presenciado alguma situação que a pessoa tenha se sentido humilhada, se sentido mal com isso. Cara, pessoalmente acho que não. Talvez em algum acampamento assim de igreja possa ter acontecido, né? De ficar esse sentimento chato de que as pessoas mais velhas não podem dormir no quarto com a gente porque eles roubam, porque tem esse problema. Os jovens é muito isso mesmo. É. Eu nunca Né? passei por nada, nunca teve nenhum desconforto, porque toda viagem em família, todos os senhores da família roncam de forma estridente. Então era uma grande sinfonia, né? Dava para fazer uma orquestra com tanto nível de ronco diferente. Uns mais grossos, outros mais agudos. Então, é muito comum isso, eu acho, nos lares brasileiros. Tem a ver com a nossa alimentação, tem a ver com o nosso Sim, ritmo de saúde, tem a ver com as questões relacionadas ao trabalho, ao mundo do trabalho. Então, é comum, é mais comum do que a gente imagina. sim, sim, Vinícius, é muito mais comum. Por isso que é tão alta essa porcentagem, né? Quando a gente busca falar do ronco, como é alto. Se você pegar 30% da nossa população, isso nós estamos falando aqui do Brasil, né? Se você pega 30% só aqui do Brasil, é uma porcentagem muito, muito alta, né? É uma coisa Uhum, considerada até muito importante, né? E uhum. A Valéria Forte, ela disse que ela se assusta com o próprio ronco. Eu já passei por isso, viu, Valéria? Mas assim, eu não ronco. Só ouviu falar, né? Só ouviu falar que isso Isso. existe. Eu ouvi Uhum. falar que eu ronco, mas na verdade já me deparei. Mas aí entra naquela questão, a posição de estar dormindo, né? Todo mundo que dormir com a barriga para cima, eu acho que passa por esse problema de Uhum. roncar.
e acordar assustado com o próprio ronco, né. Então isso já Tami, ela diz que além do aparelho, vocês recomendam algum protetor de ouvido. Cara, Então eu pior que acredito. atualmente existem protetores auriculares super tecnológicos. Eu tava até procurando aqui se eu achava o nome, mas eu já vi umas blogueiras falando sobre isso, assim, de que é bom pra concentração, pra outros momentos do dia, mas tem uns que parecem um fonezinho mesmo de ouvido, não é mais aquele laranjinha de indústria, Aham. sabe, de construção. Tem uns super tecnológicos agora. Olha, nesses casos onde os decibéis são mais elevados, eu sugiro que você durma com uma música no ouvido. Que eu acho que nem o fone de ouvido, viu, Sami? Que É, assim pelo jeito, abafa de verdade. mas eu acho que pelo jeito, na casa da Sami nós estamos tendo problema, porque a partir do momento que ela pede um protetor de ouvido, eu acho que ela tem um ou dois problemas na casa dela. Acho que sim. Ai, Sami. O Stefanini disse: Eu ronco pouco. O problema é a qualidade do sono picado. Eu uso o CPAP e me ajudou muito. Então, ó, você pode ver que o sono picado, ele é muito maior sem o CPAP. Então, eu acredito que a falta dele, hoje, por exemplo, ele diz que ele tem um sono picado, mas aí, José Stefanini, nós entramos também naquela questão de uma idade um pouquinho mais avançada. Não estou te chamando de idoso, mas estou dizendo que a partir dos 18 anos, aí começam esses problemas também de ter um sono menor, menos horas, né? E essa questão do sono picado. Mas o CPAP com certeza é o melhor caminho aí, viu, Stefanini? Não desista, né? Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Aqui em cima estava a Ana Lu, ela colocou. Você Deixa eu tinha ver o que que ela. perguntado se ela sabia, se a gente sabia que era o ronco, e ela respondeu que não sabia. Ah, que ela não sabia, era isso que eu queria É. ver. Bom, então agora você já sabe, ronco é um som estridente, muito mais alto que uma britadeira, e que você pode acordar com isso no seu ouvido, do seu lado, quando você dormir com alguém que ronca. E agora eu queria perguntar aí para as mulheres que estão aí na live, que estão acompanhando, vocês acham que o maior problema está nos homens, e neles não procurarem ajuda? Ou esse problema também está nas mulheres, elas também não se cuidam? Então vamos tentar ver a opinião de vocês aí. Vocês acham que o problema maior está no homem, que não procura ajuda, ou está na mulher? Quem é que não assume que ronca? Eu, eu já prefiro até me manter, né, por enquanto aqui na minha, mas eu já sei que os homens, infelizmente, são mais difíceis de procurar ajuda. Uhum. Mas vocês aí que estão na live, pode me dizer se o homem ou a mulher é mais difícil, né, de buscar ajuda, né? E outra coisa, né, eu estava vendo, né, que se você não ronca, né, tem uma pessoa até que fala, né, que quem não ronca é porque não está vivo. Eu Uhum. não, eu não concordo, né? Mas essa questão do ronco aí tem atingido uma população muito alta, né? E a gente tem que levar em consideração. É importantíssimo aí a gente alertar as pessoas para ir procurar e não levar só na brincadeira, né? A gente brinca com a questão do ronco, mas o caso é muito mais sério, né? E eu tenho Uhum. certeza que mesmo que você procure aí um clínico geral, né? Um clínico geral, ele vai saber dar a direção para você, os cuidados para você, mas enquanto você não procurou um especialista, tem várias coisas que você pode ir tomando como medida, né? Que é a perda de peso, uma alimentação mais natural, evitar bebidas alcoólicas, evitar cigarros, que essas coisas vão ajudar. A partir do momento que você procurar um especialista, ele vai te dar outras opções, né? E talvez um caminho aí de um equipamento, ou outras soluções ainda, né? Que pode existir aí que os médicos é que vão poder auxiliá-los, né? Mas, Carol e Vinícius, vocês têm mais alguma colocação aí, alguma coisa para acrescentar?
Estamos chegando ao fim aqui do nosso podcast de hoje. Bom, acho que super completo, assim, acho que ficou bem claro também. Acho legal a gente pontuar mais uma vez que é muito bom a gente procurar profissionais que saibam dizer sobre isso e entender os problemas que eles são super individuais, né? Cada pessoa vai ter um motivo para ter esse problema e um tratamento Sim. para esse problema também. Então não dá pra gente generalizar tanto. Mas é isso. Muito obrigada pelo convite também, dona Cleire. Adoramos estar aqui, fazendo parte desse Ó, maravilhoso programa. muito bom ter vocês também. A Areta Oficina, ela está dizendo assim: será que o ronco nos homens tem a ver com a fisiologia? Eu sempre notei que os homens roncam mais que as mulheres. Olha, eu creio que sim também. Mas eu creio que um pouco mais, eu não sei se eu estou errado ou não, mas está relacionado, eu creio que os homens, ele tem essa parte mais gordinha, e quando ele está com um pouquinho mais de sobrepeso, é aonde dá esse problema que eles falam que quando a gente deita, né? É o tálamo, Uhum, né? Que está localizado aqui. É, 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 eu acho que é isso. Então, não sei. fecha a passagem, né, de ar, diminui, né, essa passagem de ar e aumenta essa questão. Então, eu creio também que, como ela perguntou aqui, eu creio que a fisiologia tem a ver, sim. Eu acredito que tem a Uhum, ver, porque é muito maior o número, não é só questão do homem não buscar ajuda, né? É essa uhum. questão também de ser um número maior. A é, incidência é maior, né, nas pessoas que são Isso, a homens. incidência maior, né? E o José Stefanini está dizendo que o problema do CPAP é quando você tem que tirar a máscara por algum motivo durante o sono e o barulho que ele faz parece um avião decolando. Mas fica tranquilo, eu tenho certeza que a sua esposa sabe o que é uma decolagem de um avião. Aliás, eu acho que até o avião freando, né, nesse caso. Coitada. Imagina o susto de acordar com o avião do lado. Nossa, é como eu disse, né, uma britadeira, né? Olha, a Areta Oficina, ela está dizendo assim, o meu pai parecia um trem, né? Olha que a frase de Vinícius de Moraes, ela tem a ver com tudo isso que nós estamos falando, né? Quem não viveu com um pai que ronca, não sabe o que é ter um pai. Então, Uhum. ou seja, eu acredito que a maioria da população teve o pai que ronca, né? Todo mundo Teve acaba e, lembrando do e próprio tem. pai, né? Quando a gente fala de roubo. Exatamente, exatamente. Mas é isso aí, gente. Estamos chegando ao fim de mais um podcast. Espero que tenha sido útil aí para vocês que estão aí do outro lado. Espero que tenham gostado do que a gente falou aqui hoje. Não somos nenhum especialista, eu repito aqui para vocês, mas o nosso intuito é sempre de trazer informação, trazer entretenimento, contar histórias. O nosso podcast, na verdade, é uma coisa assim bem como eu vou dizer, laica, né? É laica, né? Que é uma coisa que tá envolvido todos os assuntos, não é um assunto específico. Então, cada semana a gente vai falar de uma coisa, né? Já temos convidados aí fechado até julho, se eu não estou enganada, já está fechado, mas a gente pode fazer trocas, né? Se alguém tiver disposto a estar com a gente ao vivo também, falando sobre outros assuntos, fiquem à vontade em me chamar. A gente troca a data, a gente coloca um para frente, outro para trás, ou coloca na semana seguinte, a gente vai ajeitando da melhor forma, tá? Mas já estamos aí com bastante gente já fechando com a gente, acreditando no nosso podcast, apesar de ser apenas o segundo, mas o primeiro já foi muito bom, teve um ótimo resultado, e é isso que nós gostaríamos de levar a vocês: informação, né? Entretenimento e essa coisa gostosa de poder bater papo e ouvir aí a intimidade, né, de vocês, né, que isso é muito gostoso. E a Sami está dizendo aqui que Deus abençoe a todos, obrigada pela dica, foi muito educativo, amei. Sami, se não fosse vocês aí do outro lado, com certeza não teria sido tão bom, não é, Caroline, Vinícius? Ih, deu uma cortadinha pra gente. Deu uma cortadinha? Deu. É que a Sami está dizendo que foi muito educativo e que ela gostou muito, ela disse que amou, né? Legal. Que bom.
Mas é isso, o nosso podcast ele só é sucesso se nós temos aí do outro lado um pessoal também participativo, né? E Com é muito certeza. gostoso, muito gostoso. Ó, o Stefanini está dando os parabéns, nós também agradecemos aí, Stefanini, vocês que estão aí do outro lado. Não dá para falar o nome de todo mundo, né? Porque é Uhum. bastante gente que acaba entrando, mas fiquem à vontade, pessoal. Quem quiser falar de algum assunto, só me chamar. Ou Em que se quiser que a breve. gente fale de alguma coisa, manda os temas também, né? Manda sugestão de tema. Isso, aceitamos também sugestão de temas, né? Em breve nós vamos ter também aí profissionais, pessoas que tiveram experiências, né, que passaram por muita dificuldade e hoje estão muito bem, no trabalho, estão muito bem na carreira. Então, em breve, nós estaremos confirmando na semana que vem já uma nova pessoa aí para estar com a gente, um novo convidado, né, uma convidada para estar com a gente falando sobre isso, sobre quando você passa pelas dificuldades, você não desiste e mostrar onde você está hoje, que é o que nós acabamos de falar aí do ronco, né? Vamos aceitar e cuidar, né? E não desistir. É como disse o José Antônio aqui, né? Ele usa de vez em quando ele tira, mas o importante é não desistir. É isso, pessoal. Um É isso. grande beijo para vocês. Até a próxima. Espero todos vocês de volta aí. Tchau, Obrigada tchau, pela presença gente. de todos vocês.